Sabe aquela sensação de chegar ao fim do dia e, assim, perceber que a gente passou horas pulando de uma coisa para outra, mas sem realmente se aprofundar em nada? Totalmente. Parece que a atenção virou uma bolinha de pinball. Exato. E o material que temos hoje para explorar, que é baseado no livro Foco do Daniel Goleman, me pareceu, sabe, um verdadeiro manual de instruções para nossa mente nesse mundo caótico. É uma ótima definição. A ideia hoje é mergulhar a fundo no que é essa tal de atenção, por que ela parece estar sempre sob ataque no mundo digital e, o principal, se existe um jeito de treiná-la, de recuperar e possível fortalecer esse músculo. Felizmente, a resposta é sim. O autor começa justamente com essa ideia que é, olha, bem animadora. Ele diz que a atenção é como um músculo. Um músculo. Isso. Se a gente não usa, ela atrofia. Mas se a gente exercita, ela se fortalece, se expande. E o melhor é que existem exercícios para isso, sabe? Não é um dom místico, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ok, então vamos começar pelo básico. O autor propõe uma estrutura que ele chama de tríade do foco, que seriam os 3 tipos de atenção essenciais para, segundo ele, ter uma vida bem-sucedida. Qual seria o primeiro? O primeiro é o foco interno. Pensa nele como uma bússola. É a capacidade de se conectar com você mesma, com suas intuições, seus valores, o que realmente importa para você. Entendi. Sem esse foco, a gente fica meio à deriva, reagindo ao que o mundo joga na nossa frente, sem um rumo próprio. O autor diz que uma pessoa sem isso fica desorientada. Faz todo sentido. É muito fácil se perder no barulho externo. E o segundo tipo de foco? É o foco no outro. É a nossa capacidade de ler o ambiente social, de criar conexões genuínas. É empatia em ação. O nosso radar social. Perfeito. Se o foco interno é a bússola, o foco no outro é o radar. Sem ele, a gente fica desinformado, incapaz de entender o que os outros pensam ou sentem, o que pode ser um desastre nas relações. E o terceiro fecha essa tríade. Exatamente. É o foco externo. A habilidade de enxergar o quadro geral, de entender os sistemas maiores em que a gente está inserido. A economia, o ecossistema, a cultura da empresa. Coisas maiores que nós. Isso. Ignorar isso é como navegar olhando só para a ponta do barco. A qualquer momento você pode bater no iceberg que não viu chegar. A falta desse foco nos deixa vulneráveis a surpresas bem desagradáveis. E o autor bate muito na tecla de que a liderança depende do domínio desses 3, né? Um líder sem foco interno não tem visão. Sem foco no outro não entende a equipe. E sem foco externo, bom, vai ser engolido pelo mercado. Perfeito. E aí que a conversa fica mais urgente, porque o autor aponta um inimigo muito claro dessa tríade hoje em dia, a tecnologia. Ele descreve 2 cenas no livro que são, assim, de cortar o coração. Eu lembro bem dessas. Uma é de uma mãe numa balsa completamente vidrada no iPad, enquanto a filha pequena está ali abraçada na cintura dela, buscando um contato que não vem. É uma imagem muito forte de desconexão. Demais. A outra é de 9 universitárias dentro de uma van. Um cenário perfeito para elas conversarem, darem risada, criarem memórias. Mas em vez disso... Silêncio total. Silêncio. Cada uma na sua bolha, iluminada pela tela do celular. O que o autor chama de o momento humano ameaçado. É assustador porque a gente se vê nessas cenas. Mas qual é o impacto real disso a longo prazo? Além, claro, da desconexão do momento. O impacto é profundo, especialmente no desenvolvimento. O cérebro de uma criança, por exemplo, ele constrói seus circuitos sociais e emocionais através do contato cara a cara. Aprendendo a ler as expressões? Exato. Lendo um sorriso, um olhar de preocupação, um tom de voz. Quando a gente substitui tempo de qualidade com pessoas por tempo de tela, corremos o risco de criar déficits nessas habilidades. É como tentar aprender a nadar lendo um livro, sem nunca entrar na água. Isso me lembra a observação de um estudante que o autor cita. Ele diz que os colegas estão perdendo a capacidade de ter uma conversa de verdade porque estão sempre com um pé no mundo real e outro no virtual. Mais preocupados em documentar o momento do que em vivê-lo. Exato. Para entender por que a gente cai tão fácil nessa armadilha, precisamos olhar para a fiação do cérebro.
O autor explica que temos basicamente dois sistemas operacionais mentais. Ele os chama de ascendente e descendente. E eles funcionam de formas bem diferentes. O autor divide a mente nesses dois sistemas, o que é fascinante. Um deles é descrito quase como um piloto automático, onde a gente vê esse sistema em ação sem nem perceber. Ótima pergunta. Esse é o sistema ascendente, ou de baixo para cima. Ele é tudo que a gente faz sem pensar. Ultra rápido, involuntário, automático. Ele gerencia nossos hábitos e as habilidades que já dominamos completamente. Ah, claro. O exemplo do livro é fantástico. Um grande quarterback no futebol americano que parece ter olhos na nuca. Ele não para e pensa, ok, o defensor A está vindo, então vou lançar para B. A decisão acontece numa fração de segundo. É o cérebro dele processando milhares de horas de prática e reagindo de forma instantânea. Isso é o sistema ascendente. Entendi. É a nossa memória muscular, por assim dizer. Mas para tudo. E o outro sistema, o descendente? Imagino que seja o oposto. Exatamente. O sistema descendente, ou de cima para baixo, é o nosso CEO. Ele é lento, deliberado, exige esforço consciente. É a parte do cérebro que a gente usa para aprender uma nova habilidade, planejar as férias ou resistir à vontade de comer aquele segundo pedaço de bolo. O nosso autocontrole. Isso, nossa força de vontade. E o ponto crucial é que esses dois sistemas podem brigar entre si, certo? Como? Essa é a parte mais interessante. Eles não trabalham sempre em harmonia. A história da corredora Lola Jones nas Olimpíadas de 2008 é um exemplo perfeito e trágico disso. Sei qual é. Ela estava liderando a final dos 100 metros com barreiras, voando na pista. Exato. Estava totalmente no seu sistema ascendente, o piloto automático treinado à perfeição. Cada movimento era fluido, inconsciente. E aí, perto do fim, a mente dela resolveu ajudar. Exatamente. A voz do sistema descendente, o CEO, começou a gritar instruções. Cuidado para não relaxar, mantenha as pernas afiadíssimas. Ela começou a pensar sobre o que estava fazendo. E isso atrapalhou tudo. Atrapalhou. Esse pensamento consciente interferiu no automatismo perfeito do sistema ascendente. Ela ficou tensa, perdeu o ritmo e tropeçou no penúltimo obstáculo. Perdeu a medalha de ouro que era praticamente dela. Isso é muito contraintuitivo, né? Porque sempre nos dizem para focar, para se concentrar, mas aqui o excesso de foco deliberado foi o que causou o problema. É exatamente essa provocação. Para habilidades que já estão profundamente internalizadas, o pensamento consciente do sistema descendente pode ser um sabotador. A maestria reside em saber quando deixar o piloto automático assumir e quando o CEO precisa intervir. Esse equilíbrio é a essência do foco interno. E essa capacidade de gerenciar nosso mundo interno me parece o ponto de partida ideal para tudo mais. O autor dá o exemplo do George Lucas. Ele abriu mão de uma fortuna para manter o controle criativo de Guerra nas Estrelas. Contra o conselho de todo mundo. Sim. Isso é um foco interno absurdo. Como alguém desenvolve essa convicção toda? A neurociência nos dá uma pista. O livro fala sobre uma região do cérebro chamada ínsula. Pense nela como um mapa interno do nosso corpo. Um mapa? Sim, ela processa os sinais que vêm de dentro. Coração acelerado, o estômago revirado, e os traduz no que a gente chama de intuição ou sentimento visceral. Curiosamente, a capacidade de uma pessoa sentir os próprios batimentos cardíacos está ligada ao tamanho da sua ínsula. Uau, sério? Sim, pessoas com mais autoconsciência corporal tendem a tomar decisões melhores porque têm um acesso mais claro a essa bússola interna que o George Lucas usou tão bem. Nossa. Então, ouvir o coração é um conselho com base biológica, literalmente. E o outro pilar do foco interno é o autocontrole, a eterna briga entre o impulso e a razão. A clássica batalha que Freud resumiu em onde o ida estava, ali o ego deverá estar. É o nosso CEO, o sistema descendente, tentando domar os impulsos do sistema ascendente. A boa notícia é que isso também é treinável. E o exemplo que o autor usa para isso é o melhor possível. O come-come.
da Vila Sésamo. É genial, né? Os produtores do programa queriam ensinar autocontrole para as crianças e foram consultar ninguém menos que Walter Mischel, o psicólogo do famoso Técio do Marshmallow. O próprio. Ele mesmo. E eles desenvolveram estratégias para o come-come não devorar os biscoitos imediatamente. Coisas como se distrair, cantar uma música ou reimaginar o biscoito como algo não comestível, tipo um ioiô. Que incrível. São técnicas de controle cognitivo, a base da função executiva, ensinadas de forma lúdica. Isso mostra que autocontrole não é uma virtude moral, mas uma habilidade mental que pode sim ser aprendida. E essa habilidade de gerenciar o nosso mundo interno é o ponto de partida para entender o mundo dos outros, imagino. Afinal, como podemos nos conectar com alguém se estamos desconectados de nós mesmos? Exatamente. Não tem como. E aí que entra a empatia, o foco no outro. E o tema da empatia é complexo. O livro conta a história de uma mulher, Katrina, que, por ter crescido com o pai de temperamento explosivo, desenvolveu uma espécie de superpoder, uma hipervigilância aos sinais emocionais das pessoas. Ela captava tudo. O que a deixava ansiosa, né? Socialmente desajeitada. Ela sabia demais. Exato. E a história dela mostra que empatia não é uma coisa só. Perfeito. É uma ótima porta de entrada para a gente diferenciar os 3 tipos de empatia que o autor descreve. O primeiro é a empatia cognitiva. Isso. A capacidade de entender a perspectiva do outro, de se colocar no lugar dele. É uma habilidade mais cerebral do nosso sistema descendente. O segundo tipo seria o que a Katrina tinha em excesso. Sim, a empatia emocional. É sentir com a outra pessoa. É quando você vê alguém chorando e sente um nó na garganta. É uma ressonância corporal automática que vem do sistema ascendente. É sentir o que o outro sente. Ok, então temos o entender e o sentir. Qual é o terceiro? É a preocupação empática. E é aqui que a mágica acontece. Ela combina as duas anteriores e adiciona um componente crucial: a vontade de ajudar. A ação. A ação. Não é só entender o que o outro pensa ou sentir o que ele sente. É se importar a ponto de querer fazer algo a respeito. E essa preocupação empática é a que realmente faz a diferença, certo? Não adianta só entender ou sentir se isso não se transforma em atitude. É o que fecha o ciclo. E para treinar isso, o primeiro passo é a atenção plena, estar presente na interação. Muitas vezes nossa empatia falha, porque a nossa mente está em outro lugar. O segundo é a curiosidade genuína, fazer perguntas, ouvir de verdade, sem já estar formulando a resposta. E a falta dessa conexão pode ser devastadora. O estudo com os cirurgiões que o livro cita me deixou chocado. É impressionante. Os médicos que mais recebiam processos por erro médico não eram os menos competentes tecnicamente. Eram aqueles cujo tom de voz era percebido pelos pacientes como arrogante, apressado, indiferente. Exato. Mostra que a falha percebida não foi na mão que operava, mas no coração que não se conectava. A empatia não é uma habilidade soft, secundária. É central. Totalmente. O que nos leva ao último tipo de foco, que talvez seja o mais difícil de todos, o foco externo. Enxergar os sistemas. E a história do Dr. Larry Brilliant é um exemplo incrível de como isso funciona. É uma história fantástica. Ele estava de cama se recuperando e, para passar o tempo, começou a estudar moedas antigas do Império Kushano. Ao mapear onde as moedas eram encontradas, ele reconstruiu as antigas rotas comerciais daquela civilização. E anos depois, trabalhando para erradicar a varíola, ele teve um insight. Rastrear a disseminação de uma epidemia seguia a mesma lógica de sistema que ele usou para rastrear as moedas. Ele enxergou o padrão maior. Mas por que isso é tão difícil para a maioria de nós? Porque a gente tende a focar no indivíduo ou no evento imediato e não no sistema por trás dele. Porque, segundo o autor, nós temos uma cegueira sistêmica de fábrica. Nosso cérebro simplesmente não evoluiu com circuitos neurais dedicados a entender sistemas complexos, abstratos. Nós evoluímos para reagir a ameaças imediatas e concretas. O barulho no arbusto que pode ser um tigre. Exatamente. A amígdala, que é o nosso alarme de ameaças, dispara na hora com o barulho, mas, como diz o autor, nem pisca para um gráfico sobre o aumento do CO2 na atmosfera. O perigo é muito distante, abstrato, lento.
Não estamos programados para sentir a urgência disso. De jeito nenhum. O exemplo do engarrafamento no livro é perfeito para trazer isso para o dia a dia. A gente fica preso no trânsito, xingando o motorista da frente. Mas não para pensar no sistema que colocou todos nós ali. É isso. A solução que parece óbvia, a solução míope, é construir mais ruas. No curto prazo funciona. Mas ruas melhores atraem mais gente, mais carros, e em pouco tempo o problema volta pior do que antes. E a gente culpa as pessoas, mas o problema está na dinâmica do sistema que nós mesmos criamos e não conseguimos enxergar. Exatamente. Então, o que isso tudo significa? Essa jornada pela tríade do foco, o interno, o no outro e o externo, deixa muito claro que a atenção é a nossa ferramenta mais poderosa para navegar o mundo. E que, sem treino, ela pode nos deixar desorientados, desconectados e completamente desprevenidos. E isso nos leva a uma reflexão final, baseada numa previsão que o economista Herbert Simon fez lá em 1977. É algo que ele disse que soa quase como uma profecia hoje. Em 77? Sim. Ele alertou que a riqueza de informações cria a pobreza de atenção. Se a atenção é de fato o nosso recurso mais valioso e escasso... Então a grande questão não é só em que a gente escolhe focar. Exato. A questão talvez seja ainda mais profunda. O que nós escolhemos deliberadamente ignorar? Uau! Em um mundo que grita por nossa atenção a cada segundo, a habilidade de dizer não, de proteger nosso foco do que é trivial para poder direcioná-lo ao que é essencial. Pode ser a forma mais elevada de inteligência. E isso levanta uma pergunta que fica para quem nos ouve, com tanto barulho, com tanta distração, o que de realmente importante nós estamos perdendo de vista enquanto nossa atenção é sequestrada pelo irrelevante?